Estamos de volta, minha gente. Voltamos, meus queridos. Estava com saudades de vocês e aproveito para voltar num belíssimo cenário e num belíssimo momento de Liga dos Campeões. Para os caluniadores, os canalhas que disseram que eu estava na cadeia, ó, o meu aqui para vocês. Voltei e não estava preso, não. Agora, para a galera que me desejou boa recuperação por conta da pequena cirurgia nas cordas vocais, até peço desculpas porque ainda não estou 100% recuperado, vai ter uns respiros aqui diferentes. Obrigado, viu? Adoro as mensagens de vocês, essa comunidade aqui é muito especial. E mais especial é voltar e já cobrir nessa semana um jogo de Liga dos Campeões. Não qualquer jogo, tá? Para mim um jogo que poderia facilmente estar na fase de Liga da Champions, mas está nos playoffs. O Benfica e Fenerbahçe. E eu digo isso por conta dos personagens, também pela grandeza das torcidas, pela grandeza dos clubes, né? Dois clubes muito tradicionais. Óbvio, o Benfica campeão europeu e tal, mas o Fenerbahçe tem uma relevância muito grande no futebol dos últimos anos, especialmente na Turquia. E fato é que também com personagens muito interessantes, né? A gente tem um duelo aí de Mourinho voltando à sua casa, voltando ao Estádio da Luz, né? E aí quando eu digo casa, eu tô brincando, obviamente, mas foi aqui que tudo começou, para quem não sabe, e muita gente nem sabe disso, o Mourinho treinou o Benfica lá nos anos 2000, por poucos jogos, é verdade, e depois só que foi se tornar o treinador que se tornou para o Futebol Clube do Porto, e obviamente depois para o futebol mundial, Chelsea, Real Madrid, Manchester United e tantos outros clubes da carreira do Mr. Mourinho, que abriu portas inclusive para todos os treinadores portugueses que hoje fazem grande sucesso. Se não tivesse José Mourinho, essas portas não se abririam com tal facilidade, né? Então o Mourinho é muito importante, figura importantíssima do futebol europeu. Eu ainda acho que ele vai treinar a seleção portuguesa um dia. Ter o Mourinho já torna o jogo especial, né? Mourinho que não vai à Liga dos Campeões desde 2020. E eu estava no último jogo de Mourinho na Liga dos Campeões, RB Leipzig e Tottenham. Jogo nas oitavas de final, jogo da volta nas oitavas de final daquela Champions. E depois daquilo teve a pandemia, né? Então foi o último jogo que eu fiz antes da pandemia, depois só o Final Eight que aconteceu também aqui em Lisboa. E tem curiosidades para vocês aí, quem quiser passar à frente o vídeo, passa. Mas desde 2020 que o Mourinho não vai à Champions, né? E agora ele tem uma parada duríssima. Talvez por isso, e por saber disso, que o Benfica é favorito para avançar, a coletiva do Mourinho e o jeito que ele chegou aqui no estádio hoje foi de uma tensão. Poucas vezes eu vi assim, em loco, né? Daquelas para já guardar e falar, essa coletiva fortíssima para a temporada da Champions, hein? Candidata a uma das mais tensas da Liga dos Campeões, cara. O Mourinho veio aqui com a faca nos dentes para criticar a direção do Fenerbahçe. Eu já vou entrar no jogo propriamente, falar do Benfica, mas, cara, a coletiva foi um capítulo à parte. Assim, ele já veio tenso, tá? Curiosidade para vocês. Ele já veio tenso ali, mais ou menos ali, ó. O treino está sendo aberto, coisa incomum, por isso que eu estou gravando o vídeo aqui para vocês. Mas ele já veio tenso ali na exclusiva que ele deu para a gente. Inclusive eu nem pude perguntar muitas coisas relacionadas a outros assuntos. Ele deu uma entrevista recente falando muito de futebol brasileiro e tal, que ele estava numa tensão muito grande. E depois na coletiva ele arrebentou. Ele foi preparado para criticar a direção do Fenerbahçe e deu vários recados. Primeiro para o vice-presidente do Fenerbahçe, que deu uma entrevista falando que seria fácil passar do Benfica, pelo que eu entendi, que era uma eliminatória tranquila. E o Mourinho, obviamente, não acha isso, e claro que ele sabe que não é, e mais, ele não quer que o Benfica use isso como combustível, então ele ficou irritadíssimo. E chegou a dizer que ele não conhece o vice-presidente do Fenerbahçe. Ele falou, eu não conheço essa pessoa, para você ter uma ideia. E depois ele começou a dar porrada indiretas para a direção por falta de
contratações, colocou o Fenerbahçe várias vezes abaixo do Benfica, disse que o Bruno Lage é um treinador mais feliz que ele porque tem mais peças do que ele, basicamente. Isso, então, não me pareceu daquelas coletivas que está todo mundo remando para o mesmo lado, né? Dentro de direção, corpo técnico, enfim, jogadores. Talvez ele esteja fechado com os jogadores, isso eu não estou colocando em causa, mas me pareceu uma rusga muito grande, um enfrentamento muito grande entre Fenerbahçe e José Mourinho. Então eu acho que esse jogo pode ser a despedida do Mourinho e do Fenerbahçe, tá? Isso é uma impressão que eu tenho, porque se ele não classifica do jeito que foi essa coletiva aqui, ficou algo meio estranho no ar. Ali o Mr. José Mourinho e a equipe do Fenerbahçe fazendo esse último treino. Tá acabando já o treino. Vamos lá, falar um pouquinho do jogo em si e mais especificamente do Benfica. Cara, o Benfica, se a gente for olhar em termos de números, chega para esse jogo, depois do 0-0, óbvio, contra o Fenerbahçe lá na Turquia, favorito. Sim, porque o Benfica começa bem a temporada. Se não encanta, se ainda não é um time totalmente azeitado, como dizemos no Brasil, é uma equipe que, enfim, tem 6 jogos, 5 vitórias, venceu a Supertaça, 1 empate e não tomou nenhum gol. E fez 9 gols. Então, assim, é uma equipe que me parece estar no caminho certo, até porque é uma equipe bem mexida da temporada passada, né? Com várias caras novas, jogadores que precisam se reintegrar e se integrar, na verdade, e isso leva um pouco de tempo. Mas os números estão aí. E o último jogo contra o Tondela, aqui no Estádio da Luz, ficou bem evidente que o Benfica, me parece, está no caminho certo. Jogo muito bom do Benfica, especialmente atacando pelo lado direito do campo com esse bósnio Dedić, parêntese para ele que chegou, olho nele. Eu falava a mesma coisa do Carreiras, do Carreiras nos primeiros jogos da temporada passada. Olho no Dedić, hein? 23 anos, chegou por 10 milhões de euros. Acho que o Benfica vai fazer dinheiro nesse cara e vai aproveitar, obviamente, das competências esportivas dele, porque parece um cara muito ligado no jogo, não para um minuto, ofensivamente cria, não tem medo de ir para cima. Vamos ver se mantém assim, tá? Olho nele para esse jogo também, porque as principais jogadas contra o Tondela foram criadas pelo lado direito do campo. Uma combinação muito interessante ali com o Osners, o Dedić, às vezes até o próprio Richard Hughes, o próprio Baranicheia caindo pelo setor, o Ivanovic lá na frente, né? Que está compartilhando espaço com o Pavlidis. Acho que o Benfica contra o Tondela mostrou credenciais interessantes. Beleza, contra o Tondela. Vamos ver agora nesse jogo da Liga dos Campeões, que realmente é importante. Eu acho, inclusive, que ele vai repetir a escalação, tá? Eu não acho que ele vai entrar com 3 volantes, assim como ele fez, estou falando do Bruno Lage, assim como ele fez no jogo da Turquia. No final das contas, o Benfica tem jogadores já consolidados, como é o Pavlidis, o Osners, o Otamendi, uma espinha dorsal, né? O Trubin, o Antônio Silva, que está muito bem nessa temporada, e os jogadores que estão chegando estão se adaptando. E aí um parêntese para o Richard Hughes, tá? Porque eu elogiei ele na Supertaça, e muita gente criticou nos últimos jogos do Richard Hughes. Eu acho, e aí eu cada vez mais tenho essa impressão, que a torcida do Benfica, os adeptos benfiquistas, muitos deles esperavam outra coisa do Richard Hughes e não entenderam muito bem que tipo de jogador é o Richard Hughes. Esperavam um cara mais criativo, mais de chegada, o número 8 que encostasse mais lá na frente e decidisse jogos. Mas no final das contas, o Richard Hughes sempre foi um cara mais defensivo, mais de roubada de bola, combatividade, disputa aérea, é um jogador alto, é um jogador forte, é um jogador físico, bom lançamento, bola longa. Mas o trabalho do Richard Hughes sem bola, muitas vezes é mais importante do que o trabalho do Richard Hughes com bola. E eu acho que as críticas estão um pouco acima do tom, até pelo momento da temporada. E ele fez bons jogos, tá?
Você pegar os números, ok, dá para melhorar, tem que evoluir, tem que parar de errar passe bobo, que pode inclusive gerar contra-ataque e perigos contra equipes mais fortes. Mas eu acho que ele fez alguns jogos bons a nível defensivo. Não é à toa que o Benfica não tomou gol nessa temporada. Isso passa também não só pelos zagueiros, pelo sistema defensivo, mas pela proteção. Então, enfim, muita calma, né? Devagar com o Andor, que o santo é de barro. Barrenechea, hoje muito bem na nossa exclusiva ali, e é um jogador que eu acho cada vez mais moldado para a função que está fazendo, vai ser muito relevante, né? Na organização de jogo. Enfim, o Benfica está se encontrando. É óbvio que a Champions, estar na Champions, é fundamental para isso na temporada por conta da questão financeira. Acho que o Benfica ainda vai ao mercado se conseguir essa classificação. Não precisa vender ninguém, precisa contratar e, enfim, 18,6 milhões de euros, né, que é o prêmio para quem passar na fase de liga, é muito relevante para o Benfica nesse momento. Então são todos esses os ingredientes que permeiam esse jogo de futebol que vai rolar nessa quarta-feira. Vamos ver, de um lado Talisca, Fred, Nelson Semedo, Duran, do outro lado, como eu falei, Richard Rios, Deric, Otamendi, Pavlidis, Ivanovic, Alsners, Sheldrup, enfim. Bruno Lage contra Mourinho. Na minha opinião, passa o Benfica, tá? Mas quero ouvir vocês aqui nos comentários. Beijo para todo mundo. Voltemos devagar, mas voltamos.